Pentecoste também celebrava e conhecida como festas das semanas, primícias ou das primícias. Daí o termo voltado para o 50º, daí Pentecoste, que no original grego é 50º. Quando nós analisamos, nós vamos perceber que havia uma gratidão de celebração. Então, dentro do contexto do Antigo Testamento, todos os judeus começavam a vivenciar todo o contexto de ensinamento sobre tudo a lei desde a tenra idade. Quando nós analisamos a formação do Antigo Testamento, segundo publicitou Salomão, Provérbio 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar, porque aprendendo, a mesmo quando envelhecer, não vai se desviar do que aprendeu. Ou seja, diz o contexto natural, educacional, histórico, judaico, que com cerca de 5 anos, estas crianças eram catequizadas em 3 segmentos ou matérias, se podemos dizer assim, só para dar vida aos nossos dias. Matéria, primeiro, eles tinham, dentro dos deveres paternos, com 5 anos de idade, aprender a lei, os 5 primeiros livros, que é conhecido como Torá. E dentro destes 5 primeiros livros, estava todo o procedimento. Então, de 5 a 10 anos, eles tinham paternalmente o dever de ensinar a criança judia todo o contexto da lei. Quando ele completava 10 anos, ele já tinha que ter os pontos principais da lei decorada, como também eles tinham que ter aprendido sobre alimentos, o que devia, o que não devia. E a terceira matéria, de 5 a 10 anos, era o comportamento. Então, quando uma criança judia completava 10 anos, eles já tinham que estar catequizados na lei, no que correspondia à alimentação e no comportamento. Então, com 10 anos, eles teriam que entrar no segundo período, que é conhecido como Bat Mitzvah. Isso implica dizer que os homens, as mulheres, não eram obrigados. Apresentavam, falavam poucos minutos, mas o homem não. Então, eles tinham que se preparar, porque agora, de 10 a 12 anos, eles iam para o segundo período, mas primeiro passavam por uma sabatina, diante de um grupo de doutores, conhecido legalmente como escribas, formadores de discípulos e de opiniões. Então, estas crianças, quando longe de Jerusalém, podia se apresentar em uma sinagoga, quando não, no templo em Jerusalém. E muitos pais aproveitavam os períodos de festas, dentre elas Páscoa, Pentecostes, para fazer isto aqui. Até hoje, eu tenho amigos em Jerusalém. Esta semana passada, uma das irmãs, amiga minha, ela mandou um vídeo do filho dela, com 12 anos, agora em fevereiro, vai fazer o procedimento. E ela gravou um vídeo dele meditando, decorando o contexto da Torá. É uma coisa de encher os olhos. E isto é desde o Antigo Testamento, no ortodoxismo judaico. Então, agora, os pais traziam os filhos. Para quê? Para que eles pudessem, agora, demonstrar diante dos escribas o conhecimento. Para quê? Para seguir o contexto natural da maioridade, ou seja, da solenidade, para que se percebia se aquela criança tinha o poder intelectual. Então, quando eles se apresentavam, os doutores faziam perguntas das 3 primeiras matérias: lei, alimento, comportamento.
conforme eles respondiam à altura, eles tinham o direito de olhar para o mestre e escolher qual daqueles mestres ele ia se tornar discípulo, ia aprender, porque eles iam se formar. Então, quando aprovado, por exemplo, aqui estava a mesa, então eu fui aprovado, eu mostrei intelectualidade, eu mostrei inteligência. Então eu dizia, eu quero aprender aos pés do doutor ou mestre fulano. Então eu tornaria-me discípulo dele. Os que não eram aprovados, e sobretudo os do norte, da Galileia, por conta desde a divisão do reino, que houve uma divisão, e os dos norte, os judeus, viviam na fronteira com os pagãos, como centro administrativo, o centro poderoso, político, econômico, religioso, era no sul. Então eles diziam que todos lá do norte não tinham capacidade de ser alguém por conta da mistura com os pagãos, ou seja, não são puros. Então eles diziam, daquela região não vem nada que preste. Então, quando estes que não eram aprovados entravam e eles diziam, não foi aprovado, então eles voltavam para a casa do pai para aprender a profissão paterna. Observem que isso era uma praxe. Por isso que quando Jesus completa 12 anos, que vai para Jerusalém, aproveita a festa e vai ser sabatinado, veja que ele dá um show na lei, ele dá a interpretação dos textos, ele dá a interpretação sobre alimento, ele fala sobre comportamento, que a Bíblia diz que os doutores abriam ao bico e dizia, que menino é esse? De onde vem a sabedoria que ele tem? De onde ele é? É da Galileia. Então descarta, não é puro, vai ter que voltar para aprender a ser carpinteiro. Então Jesus é descartado. Então observem que aqueles que eram aprovados continuavam, escolhia os seus mestres, e a partir daqui iam para o segundo período, dentro do contexto do Antigo Testamento, conhecido como Bet Talmud. O Beit Talmud é conhecido original como casa de aprendizado. Então, para aprovado, escolhi o doutor, então eu ia agora estudar o Beit Talmud, casa de aprendizado. A partir daqui, eu ia me dedicar aos pés de um mestre, agora sendo acompanhado os 39 livros da Torá, do Velho Testamento. Eu ia me aprofundar. Quando eu completava 15 anos, ou um judeu, eu terminava o Beit Talmud. Então eu agora ia para o último período, de 15 a 30 anos. E nestes 15 anos, eu ia estudar o Beit Midrash, casa de estudo, ou Beit Derash, é a mesma coisa, que quer dizer buscar, consultar e indagar. Agora eu ia interpretar, aprender texto por texto, a interpretar a lei. Agora eu ia ter que seguir o meu mestre, que eu escolhi. Por exemplo, eu me tornava um discípulo dele, porque com 30 anos eu teria que me tornar mestre, teria que formar-se. Eu só podia se tornar mestre com 30 anos, se aprovado pelo meu mestre. Então, a partir dos 15, eu perdia o direito de viver. Eu ia me dedicar a buscar, a interpretar, a indagar, a consultar todo o Velho Testamento. Porque agora eu ia estudar arduamente e, além de tudo, aprender com o meu mestre, porque a minha função era que depois dele eu ia me tornar igual ou melhor do que ele, e aí decidindo eu a aplicar o que eu aprendi dele. Então,
quando eu começava a andar, os irmãos vejam que o dever de um discípulo era estar onde o mestre estava. Ele não tinha direito de viver. Se o mestre andava para um almoço, eu tinha que estar lá. Se o mestre ia para lá, era o meu dever, porque eu tinha que, além de aprender literalmente os textos, tinha que aprender a me comportar como ele, o que ele era, o que ele fazia. Se ele levantava, eu me levantava. Se ele sentava, eu sentava. Onde ele ia, o máximo que eu me distanciaria era 3 metros, para não perder nada que ele fizesse. Quando eu completava 30 anos, então eu me tornava mestre, doutor da lei de Moisés, doutor do Velho Testamento, elite do judaísmo. Então, com 30 anos, eu agora ia formar discípulo. Eu agora, legalmente, tenha o poder do diploma, do certificado, de formar discípulo e difundir a minha tese conforme eu interpretei e eu aprendi. Então, era assim todo o Antigo Testamento, entre eles os rituais da lei, os rituais. Era isso que acontecia para guardar a fé e os princípios. Mas os irmãos observem que com o advento do Império Grego-Romano, do Grego-Macedônio e do Império Romano, houve uma falta de comprometimento. E aqui, antes de Cristo vir, deteriorou-se o poder original, porque agora ninguém tinha mais aptidão para cumprir a linha, para guardar o espiritual. Viviam as tradições, viviam os rituais, mais sobrenatural, mais santidade, mais viver o sobrenatural de Deus não tinha, porque era intelectual puro. E qual era o problema? A nova geração que estavam estudando e se formando, estavam se formando para se tornar igual os que se formaram. Mentes apodrecidas, sem comprometimento com Deus, vivendo as festas, vivendo os rituais, seguindo as tradições, mas distante de Deus. Os irmãos observam que antes de Jesus vir, a coisa fica tão feia que o templo tinha culto, o templo em Jerusalém tinha rigor, tinha jejum, tinha oração, tinha elite, tinha doutor, tinha mestre, tinha grandes ofertas, tinha o ribuliço, mas nada de milagre. Entravam no templo, matavam um boi no pátio, derramava sangue, celebrava Pentecostes, celebrava a Páscoa, mas quem estava doente saía pior, quem estava aleijado não podia entrar, ficava no lado de fora, e nada de sobrenatural acontecia. Então, entenda o que é prosperidade, Pentecoste. Aí Deus não se conforma com isso e envia Jesus. E Jesus, para cumprir a lei, tinha que viver todo o processo como ser humano. Por quê? Para quando começasse a difundir o evangelho, a lei que ele era submetido não podia o impedir. Por exemplo, ele tinha que pagar imposto, ele tinha que fazer isso, ele tinha que fazer aquilo. Então, quando ele é descartado pelos mestres, há um anonimato. Alguns acadêmicos dizem que Jesus vai para a China, para a Índia, melhor, no Tibete, estudar. Outros dizem em Alexandria, no Egito. O certo é, ou no Tibete, ou em Alexandria, Jesus se formou. Ele começou a estudar. Por quê? Para fazer discípulo, ele tinha que ser legalizado, que ele é autodidático. Mas para ninguém coibir ele, quando ele começasse, ele tinha, por exemplo, aqui tem advogado, aqui tem pedagogos, aqui tem médicos, mas eles legalmente, na lei vigente do Brasil, eles só podem exercer se for diplomado,
se tiver certificado. Se não tiver, a lei vai barrar ele e vai prender por falsa ideologia. Então, o que é que acontece aqui? Então, Jesus, segundo um contexto, ele vai para Alexandria. Porque a escola em Alexandria é o centro mais antigo das ciências sagradas. Porque quer aprender de Moisés, é Alexandria, é Egito. Então Jesus vai estudar, diz alguns eruditos, no período do silêncio em Alexandria. Para quê? Para quando ele vir, não ter quem o impedisse. Então a Bíblia diz que, arredondando, quando ele completa 30 anos, ele está pronto. E ele vai começar com 30 anos. E quando ele vem de Alexandria, não vai para Jerusalém. Para onde ele vai? Para o Rio Jordão. Ele não vai apresentar o diploma. Quando ele vai para o Rio Jordão, é João Batista que está lá. Ele não apresenta diploma, mas ele vem pronto. Aí João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra nas águas. João diz: mestre, eu não posso. João, faz para cumprir toda a justiça. Quando ele desce nas águas, que sai, ele não entra no diploma. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e toma posse dele. O Espírito agora vai dominá-lo. Com todo respeito aos estudos, eu estudo até hoje. Mas ele começa diferente. Mas tinha que ter certificado. Por quê? Por cerca de 40 vezes no Novo Testamento, você vai ver e ler alguém chamando ele de mestre. Até os doutores e os peritos. Por quê? Tentaram de tudo. Quando ele sai daqui do Jordão, ele vai para o deserto. 40 dias e 40 noites. E você não vê o diploma aparecer. Você vê o quê? A unção do Espírito. Ele vence. Quando ele vence Satanás, ele não vai para Jerusalém. Ele vai para Nazaré, aonde foi criado. Quando ele chega, ele agora vai visitando as sinagogas, como era de costume quando ele saiu. Então, quando o povo via ele, dizia: Jesus, filho de José. Ele agora é doutor, dá a oportunidade a ele. A Bíblia diz que quando ele pregava tão bonito, que o povo dizia: meu Deus, esse menino é o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Como ele prega tão bonito desse jeito? A fama começou a espalhar. Aí ele vai para um culto, e os doutores estavam lá, representante do judaísmo. Aí disseram: Jesus está aí hoje. Então pegaram o rolo do livro do profeta Isaías e disse: vamos ver se ele sabe. Vai pregar, Jesus. Ele pega o livro do profeta Isaías e vai pregar: o Espírito de Deus é sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para abrir os olhos do cego, para pôr liberdade os que estão presos e anunciar o ano aceitável da salvação. Hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Vamos matá-lo, vamos jogá-lo fora. O expulsaram e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade fronteiriça. E na época dividia os dois domínios dos filhos de Herodes. Por isso que ali tinha uma cobrança, uma imigração, uma alfândega. Porque era a fronteira dos dois lados. Eu já tive o privilégio de estar lá por algumas vezes. É interessante. Então, Jesus ali, com 30 anos, ele agora, legalmente, vai formar o quê? Os seus discípulos. E vai formá-los, com base na legalidade. Ele agora tem autoridade divina e legal para formar os seus discípulos e difundir
a sua tese na interpretação da lei. Então, ele não vai procurar em Jerusalém, ele não vai procurar os formandos em Jerusalém, que era elite, era um intelectual, mas não, ele quebra protocolo. Por quê? Porque Flávio Joséfo diz que os discípulos de Jerusalém eram bons, intelectuais, crânios, eram inteligentes, mas se vendia por qualquer coisa, ou seja, não dava valor à honra. Se tu tem uma agenda de 1000, ali ofereceu 5, ele deixa de 1000 e vai cumprir a de 5. Eles se vendiam facilmente. Mas se Joséfo diz que os galileus não tinham cultura, não tinham formação, não falava bonito, mas ele valorizava mais a honra do que o dinheiro. No que eles acreditavam, eles não se vendiam, eles eram acostumados no trabalho bruto, o lombo cingido, na agricultura e no mar. Aí ele diz: não, eu não quero mamanzinho, não, eu não quero corrupto, não. Ele não vai atrás do diploma, ele vai lá no norte e diz: eu vou formar os meus discípulos daqui, não tem diploma, mas eu vou enchê-los do meu espírito e estes vão dar certo. Aí ele começa a pregar com 12 semi-analfabetos. Primeira coisa, sobrenatural: a água se transforma em vinho, e era o melhor que podia alguém tomar. Segundo milagre, terceiro milagre, agora se torna público, porque os cultos em Jerusalém tinha glamour, tinha elite, tinha doutor, falava bonito. Os discípulos de Jesus não tinham lugar para cultuar, era no meio da rua, na beira das estradas, e não tinha oferta, vivia de arrego. Mas enquanto Jerusalém tinha glamour e não tinha sobrenatural, agora no norte, no meio da rua onde ele passava, os endemoniados eram libertos e os demônios corriam, os coxos levantavam, os cegos voltavam a ver, e os mortos ressuscitavam, e o nome de Deus era glorificado. E os discípulos de olho. Você vai ver sempre, Jesus ensinava seus discípulos. Onde Jesus estava, os discípulos estavam. Onde ele ia, eles iam. Aí a notícia chega em Jerusalém. Apareceu um profeta na Galileia e está fazendo o sobrenatural acontecer. E a Galileia está prosperando. Como? Ele está dando esperança a quem não tem. Aonde não tem a vida, ele está dando. Aonde tinha fome, a abundância. Aonde tinha miséria, está a abundância. Aonde tinha tristeza, a alegria está tomando conta. Ele está fazendo tudo prosperar. Aí Jerusalém escolheu os escribas. Veja que está escrito: os peritos da lei. Perito é especialista no assunto. Então diziam: vão lá. Primeira coisa, vejam se ele tem autoridade para formar discípulos. Aí chegavam lá os peritos e ia usá-los na lei. Jesus, segundo a lei, quer dizer assim, assim, assim. O que é que tu dizes? Ele na lata, pá. Eles baixavam a cabeça e diziam: verdadeiramente tu és mestre. Até o doutor Nicodemo, Jesus disse: Nicodemo, rapaz, tu é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Que doutor é você? Aí disseram: rapaz, o homem é bom. Aí a Bíblia diz que até o povo de Jerusalém, isso era soldado, isso era mestre, era doutor, e o povo dizia: ele prega diferente dos doutores de Jerusalém. Os doutores de Jerusalém pregam e nada acontece, mas ele prega com autoridade, com poder, e tudo acontece. Ele é diferente, é o mestre diferente. Aí disseram: só tem um jeito, sintetizando: matá-lo. Porque senão todo o povo vai crer nele. Então resolveram matar Jesus, porque matando Jesus de cruz, os discípulos também não pregariam mais. Eliminava o mestre e eliminava os seus discípulos. Este era o alto poder da cruz. Mataram Jesus.
E você não vê alguém importante no cenário. Quando mataram Jesus, o assunto era aquele. Terceiro dia, ressuscitou. E a notícia é mentirosa. Ele continua morto. Ele aparece aos discípulos. E ele diz, resumindo, ficai em Jerusalém até que termine o curso, até que peguem o diploma. Ficai na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Escuta, eu não estou pregando quanto a diploma eu tenho, não estou pregando quanto eu tenho anel também. Mas o perigo é que a gente está dando muita ênfase ao anel e ao diploma. E estamos abrindo mão desse Pentecoste gostoso que faz a diferença. Porque ficou arcaico na visão de uns, não é para nós, isso é para coisa do passado, é feio, escandaliza. Se isso for feio e escandalizar, eu vou querer morrer escandalizado todo dia. Diga para quem está ao seu lado, eu também. 10 dias depois que ele vai aos céus, 50º dia, os judeus se reúnem em Jerusalém, da parte de todo mundo, varões religiosos, judeus, vinham para Jerusalém celebrar o Pentecoste. E os discípulos escondidos, represália. Aí a Bíblia diz, estando eles reunidos em um mesmo lugar, desce do céu um barulho de um vento, como de um vento, impetuoso e veemente, e enche toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo os concedia. Mas qual era o negativo? Iletrados, analfabetos. Aí a Bíblia diz que houve um barulho, um estrondo. E Jerusalém tinha cerca de 17 nações por conta da festa do 50º dia. E entre eles muitos doutores. E lá de onde estavam os analfabetos, começaram a ouvir coisas diferentes. Não foi qualquer coisa, gente, só grito, não. A Bíblia diz que eles, os analfabetos, cerca de 120, começavam a falar línguas de outras nações, simultaneamente traduzidas aos ouvidos de quem ouvia, sem ter intérprete. Então os doutores diziam, de onde vem este barulho? De onde os analfabetos estão? São galileus, são indoutos, são iletrados. E como nós estamos ouvindo eles falarem na língua que nós nascemos do nosso país, isso é prosperidade, isso é Pentecoste, isso é maravilha, e vão para lá. Quando chegam lá, que ouvem, a Bíblia diz que muitos se maravilhavam de verem e ouvirem o que estava acontecendo, mas outros zombavam, dizendo, tão bêbado, são ignorantes, são do interior, são do norte, não tem poder só para estar bêbado, são desgraçados. Aí o mais ignorante, chamado irmão Pedro, que ninguém dava oportunidade, porque ele tinha acabado de se desviar, foi restaurado há poucos dias. Ele disse, sai da frente, que eu estou cheio de Deus, e quem vai pregar hoje sou eu. Ele vai para frente, abre a boca, prega a história da Bíblia, começa do Gênesis e vai até a ressurreição, nem faz o convite. Já tinha doutor, já tinha sacerdote, quase 3.000 pessoas dizendo, eu quero ser crente, eu quero aderir a este poder. E ali começou a ver o Novo Testamento. Pentecoste, Antigo Testamento, 50º dia. Naquela celebração, Novo Testamento, igreja cristã,
celebração da descida do Espírito Santo. Aí agora ninguém segura mais a igreja. Agora esses crentes começam a prosperar dentro de Jerusalém. E quem é que está terminando o Beit Midrash? Quem está no último período no judaísmo? Dr. Saulo de Tarso. Ele passou pelo primeiro período, foi aprovado pelo segundo período e o terceiro período, e escolheu o melhor mestre, Gamaliel. Ele agora está terminando o direito, está terminando todo o contexto da lei dentro da visão do judaísmo. E era o melhor da classe, era o melhor, o maior mestre reverenciado por todos. Assinou o currículo dele, o diploma dele, Dr. Saulo, nota 10, o melhor em todas as matérias. Na lei de Moisés, dentro de Israel, não tem ninguém como ele. Aí enquanto o doutor pegou o diploma, os discípulos, analfabetos, estavam pegando fogo e fazendo bagunça no bom sentido dentro de Jerusalém. Jesus salvando, Jesus batizando, e doutor Saulo agora vai ser convocado. Por quê? Para parar, porque tentaram de tudo para parar esses crentes e não tiveram êxito, a ponto que até a Suprema Corte do Judaísmo vai interrogar Pedro e João, Atos 4:13. E quando Pedro e João, analfabetos, chega diante da autoridade jurídica, a Suprema Corte, que eles abrem a boca, eles falam como doutor, e a Bíblia diz que vendo as autoridades que Pedro e João falavam com ousadia e sabendo que eles eram iletrados, a palavra iletrado no grego quer dizer sem conhecimento literário, no português sinônimo de analfabeto. Vendo eles que eram iletrados, ficaram maravilhados, e entre eles cochichavam e diziam: só podem ser discípulos de Jesus, esses homens são discípulos de Jesus. É diferente, é diferente. Só ser discípulo de Jesus. O que justifica? Me pergunta, Bento, como é que todo mês tu viaja para viagem internacional? Acabei de vir da América, para a semana já vou de novo, vindo, já vou para o Japão. Agora imagina, quem faz isso, gente? Quem faz isso? Quem faz isso? Isso é Pentecostes que traz prosperidade. Só tem uma alternativa. O doutor quer parar um leigo, um analfabeto, coloca um doutor na frente dele. Eu digo, gente, que tem dia que eu escuto o doutor que dá vontade, eu digo: rapaz, eu não vou pregar mais não. Eu estava hospedado em Goiânia, fui fazer o check-in, chegou comigo um senhor de Brasília, fizemos check-in junto. 2 dias depois, check-out, os dois juntos. Aí ele disse: o senhor é pastor? Sou. Aí começamos uma amizade. Ele disse: eu sou o doutor fulano, eu sou um dos representantes legais do governo e de Brasília. E ele falando dos projetos que foi ideia dele, e ele falando, e eu com a boca aberta. O cabra tem muita formação, fala bonito. Eu fiquei bestalhado. Se ele mandasse eu sentar, eu sentava. Aí disseram: para calar essa raça e parar, chama o doutor Saulo. Ele é bom. Filósofo, doutor, filho de general ou aliados do exército romano. Ou seja, poliglota, menino dedicado, perseguidor, defensor. Sabe aqueles crentes ranzinza? Ele era um dos piores dos fariseus. Ele diz que dentre os fariseus, ele era um dos piores. Então, ele era terrível. E ele vem, e ele vai tendo êxito. Ele vai tendo êxito. Ele vai vencendo, vai botando o crente na cadeia, vai fazendo outros desviar, vai botando outros para correr. Aí a notícia chega: doutor Saulo, o senhor quase que vence,
Mas esses crentes que não desistiram estão em Damasco. E esse tal de Pentecostes já chegou em Damasco. E Damasco está virando de perna para o ar. A prosperidade lá está topada com esse tal de Pentecostes. A cidade quase toda já é crente. Aí ele pega a fé de ofício e vai para lá. Vou com escolta policial, vou detoná-los, matar se eles não desistirem ou se eu não puder prender. Antes de chegar em Damasco, ele mesmo dá testemunho, perto do meio-dia. Eu acho lindo isso, porque perto do meio-dia é a explosão máxima do sol. Segundo a ciência, 2 milhões de graus Celsius na coroa. Perto do meio-dia, vai o doutor Saulo, com toda a ira, para prender os pentecostais. E quando ele vai chegando, desce um brilho de luz do céu, que brilhava mais do que o sol em pleno meio-dia. Quando o brilho bate, ele cai com a cara na poeira e os soldados com ele. Já não enxerga mais nada. Só tem o direito de uma pergunta: quem tu és? Senhor, a voz aparece: eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora você vai ver o que é bom para tosse. Agora você vai ser um vaso pentecostal nas minhas mãos. O doutor Saulo se quebra ali. Entra em Damasco, sem escolta, arrastado por um guia, cego, crente, orando e jejuando. Aí Jesus vai na casa de um crente analfabeto que estava com medo dele. Diz: Ananias, vai na casa tal, na rua tal. Eu ceguei um rapaz que vinha para cá. Quero que você vá lá orar para ele ficar curado e eu encher ele do meu espírito. Quem é ele, Senhor? O nome dele é Saulo. Ananias diz: misericórdia, Deus. Senhor, este homem é mau. Ele está vindo prender a gente. Ele era mau. Já quebrei ele no meio. Ele agora é um vaso como você nas minhas mãos. Doutor Saulo, agora o crentinho chega. Tem lugar, gente. Eu digo com todo respeito, porque eu entro e saio. Eu digo com experiência empírica. Tem lugar que você chega, você primeiro tem que dizer: doutor, PhD, filósofo, diretor, para depois correr o risco de dizer: pai do senhor, irmão. Porque isso é o que prevalece. Senão não responde. Ananias, agora cheio de Deus, já entra. E quando entra na casa, o doutor está com a cara no chão orando. Ele esquece que era doutor. Já entra gritando: irmão Saulo, o Jesus que me mandou aqui, levanta, eu vou orar. E você vai ser curado. E vai aprender que esse negócio não depende de diploma, mas do poder do Espírito. Então levanta. Ele ora, as escamas cai, e o doutor se levanta. E Jesus batiza o doutor Saulo com o Espírito Santo e com fogo. Olha para quem está ao teu lado. Diga para ele: ô doutor. Olha para quem está ao teu lado. Diga: ô doutor, ô doutora, estude, mas dê prioridade ao Pentecoste. Dê prioridade à unção, que é ela que faz a diferença. É ela que faz a diferença. Eu estava dizendo ao pastor Tiago, quando eu vim, fui convidado para pregar num seminário para 3.000 líderes. Eu e um doutor especialista no assunto, doutor mundial, conhecido mundialmente. Ele pregou sobre princípios e eu fiquei com a última palestra sobre honra. Quando eu terminei de pregar, o plenário pegando fogo, ele saiu do lugar dele, chorando, correndo, tirou o meu anel do dedo e tirou o dele e disse: guarda o seu anel, que eu vou lhe dar o meu, porque o doutor aqui é o Senhor, não sou eu não. Ou seja, o Pentecoste, a unção ainda faz a diferença. E este anel aqui era o dele. Eu estou ando por honra a ele, porque para mostrar a você que a unção ainda faz a diferença. O Pentecoste traz prosperidade na vida de um homem e de uma mulher.
O doutor sai do cenário. Os amigos querem matá-lo. Os irmãos que fugiram de Jerusalém chegam em Roma e eles não paravam. Eles fizeram um salseiro tão grande em Roma, sem se inclinar ao imperador, que por volta de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio deu ordem que todos os judeus convertidos e todos que seguiam esse Deus desconhecido fossem expulsos de Roma. Aí o doutor, agora cheio do Espírito Santo, já tinha invadido a Ásia Menor e agora já tinha chegado na Macedônia, no continente europeu, pregando o Evangelho, cheio do Espírito. Aí ele chega em Filipe, primeira cidade, e vai pregar um evangelho de poder. Observe que quando você lê a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 por diante, ele faz menção de como chegou lá. Porque em Filipe tinha alguém que queria se exaltar no poder do conhecimento da carne. Aí ele escreve a Filipe dizendo: irmãos, se alguém acha que é alguma coisa, eu tinha mais direito, muito mais eu, porque eu aprendi demais. Ele diz: mas quando eu conheci Jesus, eu resolvi deixar de lado tudo que eu aprendi, no bom sentido. Ele não esqueceu, mas eu dei prioridade a Cristo, a ponto daquilo que me era futuro, o meu conhecimento me dava um futuro promissor, eu deixei de lado e considerei como esterco, como fosse cocô de boi. Para quê? Para dar prioridade ao Pentecostes, para dar prioridade ao Evangelho de poder. Aí ele sai de Filipe e vai para Corinto. E quem foi expulso por conta do Pentecostes de Filipe, de Roma, Áquila e Priscila. Quando ele chega em Corinto, se junta a Áquila e Priscila e vão formar a igreja mais pentecostal do Novo Testamento na época, a igreja de Corinto. Depois de 1 ano e meio, pregando 3 anos, ele resolve voltar para a Síria. Ei, Reba. Sem economia, sem reserva, sem reconhecimento, depois de tudo que fez. Aí a Bíblia diz que ele resolve trazer com ele para a Síria Áquila e Priscila. E os 3 vêm de Corinto para a Síria. Aí ele resolve passar na Ásia Menor, em Éfeso. Quando eles chegam em Éfeso, ele vai pregar na sinagoga, que era o lugar público. E ele prega por alguns dias. Aí diz: agora eu preciso ir para Antioquia. E deixa em Éfeso Áquila e Priscila. E Áquila e Priscila estavam acostumados com o quê? Com Pentecoste. Desde a conversão, da expulsão de Roma e em Corinto, eles gostavam do fogo. Aí Paulo vai para Antioquia e Áquila e Priscila vai para um culto na sinagoga de Éfeso. E chega um pregador jovem. De onde? O currículo do homem. Gente, quem tinha um currículo de formação de Alexandria tinha a porta aberta onde chegava. Aí está um jovem que vai pregar. Qual é o currículo dele? Alexandria. É judeu. Como é o nome? Apolo. Aí Áquila e Priscila diz: hoje eu vou para o culto. Diz que tem um pregador excepcional.
Aí o escritor Lucas diz que Apolo era eloquente. A palavra eloquente no nosso vocabulário é o poder de persuadir, é o poder de fala. E ele era instruído no caminho do Senhor. Ele era topado. É tão que ele é comparado a Paulo. Ele tinha um conhecimento fora de série. Mas Lucas diz, porém, só conhecia o batismo de João. Não conhecia esse negocinho gostoso que a gente chama de Pentecostes. Aí ele começa a pregar. Era ele pregando com a sabedoria tal. Mas como Priscila, a mulher não aguenta muito tempo calado quando quer dizer alguma coisa. Era ele pregando. E Priscila diz para Áquila, Áquila, o menino é bom. Prega bonito. Mas está faltando alguma coisa nele. O menino é bom. Ele fala bonito, ele prega bonito, ele persuade. Mas eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. Ô Áquila, quando ele terminar de pregar, vamos chamar ele para tomar um cafezinho. Vamos levar ele lá para casa e vamos falar do poder do Pentecoste. Bora. Quando Apolo, com todo conhecimento, termina de pregar, Áquila diz, ô filho, rapaz, tu prega bonito, mas vamos lá para casa? Eu quero te dar um cafezinho. Pregador itinerante gosta disso. Aí ele vai. Aí a Bíblia diz que quando ele está na casa de Áquila e Priscila, aí Áquila e Priscila começam a falar da igreja de Corinto, dizendo, rapaz, você é bom, mas falta conhecer o Espírito Santo. Você é bom, mas é frio. Você precisa ir para a igreja de Corinto. Veja que a sequência diz, que aí ele diz, eu quero conhecer Corinto. Aí Áquila e Priscila faz uma carta e manda para Corinto dizendo, receba esse menino, ele é bom, recebam ele. Aí digo eu, toque fogo nele, ele é bom, mas é frio. Faça ele saber o que é Pentecostes. Ele sai de Éfeso e vai para Corinto. Aí diz o texto o seguinte, capítulo 19, quando Apolo vai para Corinto, quem é que volta de Antioquia? Paulo. Quando Paulo chega em Éfeso, encontra um grupo de discípulos e vai para o culto. Primeira coisa que Paulo pergunta, encontra 12 crentes. Vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Os irmãos dizem, a gente nunca ouviu falar. O pregador era tão bom, mas nunca falou no Pentecoste. Conhecia só o batismo de João. Diga para quem está falando, você pode falar bonito, filho. Você pode botar S. Mas se não conhecer esse negócio de batismo com o Espírito Santo, se não for cheio de Deus, ainda falta alguma coisa. Aí Paulo chama eles para frente, estende a mão. Agora olha a prosperidade de Éfeso. É aqui que eu quero me ater. O Pentecoste e prosperidade. 12 crentes são batizados no Espírito Santo. Você junta 12 crentes com Paulo, Áquila e Priscila, 15. Agora olha o que é que esses crentes fazem, gente, pelo poder do Pentecoste em Éfeso. Leia o capítulo 19 que chegar em casa. Eu vou citar algumas partes. A Bíblia diz que Paulo pega esses crentes e vai pregar de novo na sinagoga. Agora esses 12 crentes, agora os 15, e 14 com Paulo 15, cheio do Espírito Santo, faz um salseiro tão grande pregando na sinagoga, que gente se convertia de rolo. Até doutor se convertia. Aí a Bíblia diz que levantou um grupo de judeus ortodoxos que desmanchava o que Paulo pregava no caminho. E agora começaram a querer coibir. Aí Paulo esquenta a cabeça, que a notícia chega a ser conhecida, que o evangelho estava fazendo, mas havia proibição. Aí quando um homem filósofo chamado Tirano, que morava em Éfeso, soube de que os ortodoxos queriam para Paulo, ele era ateu. Aí ele não aguentou. Olha a prosperidade. Aí chama Paulo e diz, Paulo, tu prega na sinagoga uma vez no sábado? Estão te perturbando e muito. Faz o seguinte, eu tenho uma escola filosófica.
você larga aquilo para lá e vem trazer os teus crentes para a minha escola, e aqui tu vai pregar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tu vai pregar o dia que quiser, não vai pagar aluguel, não vai pagar aula. Aí a Bíblia diz que Paulo pega os crentes e vai pregar agora na escola de Tirano, prega o evangelho, e Jesus é com ele, a cidade vai prosperando, que até os lenços e as inventais de Paulo, os povos levavam, jogavam nos enfermos, eram curados, nos endemoniados, os demônios corriam, e o poder do Pentecoste prosperava. Aí a cidade pega fogo. Aí um grupo de doutor, filho do pastor presidente da sinagoga de Éfeso, 7 filhos que nasceram no judaísmo, especialidade exorcismo. Aí, ouvindo a prosperidade pentecostal, aí pegaram a carteirinha de doutor e disseram: agora nós vamos expulsar demônio mais do que o que a gente expulsava. Aí entraram na casa do endemoniado com o diploma, com a carteirinha, e disseram: em nome do Jesus que Paulo serve, sai! Ei, o demônio disse: ei, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, e vocês? Deu-lhes uma surra, tirou-lhes a roupa e correram nu pela cidade. Diga para quem seu lado: carteirinha é bom, mas não resolve tudo não. É melhor o inferno saber quem você é. Vocês ainda não me conheciam. Eu estava dentro da cana, mas eu orava 8 horas por dia, jejuava 5 dias por semana. Fiquei velho. Eu lia a Bíblia, eu comia a Bíblia, lia o Novo Testamento, a Bíblia em 1 mês, 2 meses. Dormia sonhando com Bíblia. Fui convidado para pregar numa certa cidade vizinha minha, Aracaju, vou citar o nome, Assembleia de Deus. Preguei sábado à noite, voltei domingo de manhã, preguei, e fui descansar para o encerramento à noite no domingo. Quando eu boto a cabeça à tarde no domingo no travesseiro, num hotel chique, aí a porta, quando eu abri, era a recepção. Genival, pois não, o senhor é pastor, pela misericórdia. Na época eu era presbítero. Mas é que tem uma moça aqui, cantora, a mais famosa do Brasil na época. Ela está endemoniada, vai cantar hoje aqui. E o demônio pegou, e a gente soube que o senhor veio pregar, está aqui. O esposo dela está pedindo para o senhor ir orar. E vou. Deixa eu pôr a roupa. Coloquei a roupa. O esposo dela veio me pegar. Cheguei no quarto, a cantora endemoniada, o marido chorando. Chore não, pare de chorar. Orei meia hora, ela ficou livre. Orei, ela aceitou Jesus, mas disse, me chamou de pastor: o senhor pode me permitir cantar hoje? Eu já recebi o cachê. Aí eu não sabia, eu disse: pode, vai ser no saguão do hotel. Quando era 7 horas, não tinha lugar para mais ninguém no hotel, e ninguém entrava, ninguém saía. Era uma cantora, não vou citar o nome, questão ética, a mais famosa do Brasil na época da música popular. Então, quando eu vou sair 7h15, não tinha como sair. Daqui para o outro lado estava tudo lotado de gente, moças seminuas, homem pulando, cantando na época uma tal da música chamada Elguinha Pocotó, não sei que alguém lembra, cantando, que era sucesso no Brasil. Aí eu parei, cruzei os braços e não tinha. Hoje eu ainda estou com a camisa branca. Naquele dia estava meia luz, o terno preto, a camisa preta e a cara preta, não dava para me ver. Agora fechado o corredor, de repente eu vi um rapaz gritando, DJs que controlava a música, começou a diminuir o volume e parou a música e começou a gritar. Eles diziam: o que é que houve? A multidão dizia: o que é que houve? E ele gritando, tremendo: abre o corredor, abre ala, o que é que está acontecendo? Deu problema não, o ungido de Deus vai passar e vocês têm que sair da frente. O neguinho botou o peito para frente: sai, Satanás, sai, tem que saber quem eu sou, tem que respeitar. Pentecoste é prosperidade.
A notícia se espalhou que os bruxos de Éfeso, os feiticeiros de Éfeso, que lucravam com a magia e feitiçaria, pegaram os seus livros. E Champre diz, ele fez um cálculo que foi um prejuízo terrível no mundo de Éfeso, porque aqueles livros valiam cerca de 130 anos de trabalho de um homem. Eles pegaram todo aquele livro, jogaram na praça pública, tocaram fogo e de forma pública aceitavam a Jesus como Salvador. E a Bíblia diz que por meio dessa prosperidade toda a Ásia ouviu o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho pentecostal. Toda a Ásia Menor prosperou. Se Pentecostes é prosperidade, precisamos voltar a ser o que a gente era. Um dos maiores perigos, eu volto a dizer, é um grupo de doutores midiáticos que, para ganhar dinheiro com mídias e agradar muita gente, estão dizendo que isso não é para nós. Estão pregando contra a teologia pentecostal e estão dizendo que isso só foi para a igreja primitiva. Nos chamam de doidos, de ignorantes. E tem muitos que já não vêm mais para a igreja porque concordam e já perderam a sensação pentecostal. Mas eu louvo a Deus que eu estou pregando no janeiro de Pentecoste e prosperidade. E eu estou pregando na Adebrais de Itapevi. E eu sei que aqui tem uma geração pentecostal que não se dobra, não se vende e que vai continuar no meio do Pentecoste. Diga para quem está ao seu lado: eu sou pentecostal. Diga: você também é. Diga: se não for, se não gostar de fogo, vaza agora, vai para casa agora, que eu vou te provocar, eu vou te tocar fogo, eu vou te incendiar. Fica de pé, vai, diz a ele: se quer, vai para casa, que eu quero te incendiar hoje aqui. Eu gosto de terminar, você já me conhece. Vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou se for do mesmo sexo. Vira para ele aí. Olha para ela, olha para mim não. E diga para ele, diga para ela. Diga: me faz um favor. A partir de agora, se tu encontrar um intelectual por aí, se tu encontrar um doutor metido a besta por aí, que queria me parar de falar línguas estranhas, que pensava que eu estava frio, diga a ele que a casa dele caiu. Eu continuo pentecostal e eu vou continuar pentecostal. Abraça ele, pai, provoca ele, pega fogo com ele, pega fogo com ela. Recebe agora, recebe o renovo, receba. Celebração da descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. Temos que voltar a ver crente ser batizado de forma, gente. Os cultos terminavam, os crentes não queriam ir para casa. O pastor parava de pregar, só se via línguas estranhas. Ei, geração, precisamos recuperar o que foi perdido.
O Espírito Santo ainda é o mesmo. Jesus ainda é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Então recebe batismo aí. Ai, se o que não é batizado, tu que é batizado, coloca a mão em quem não é aí. Diga, recebe a unção, recebe línguas estranhas, recebe cura, recebe prosperidade. 2024, fala línguas estranhas. Jesus, batiza agora, Jesus. Batiza, batiza, batiza agora, Jesus. Foi profetizado aqui, mas eu não vim com propósito de pregar finanças. Eu não vim com propósito de pregar casa nova. Eu não vim com propósito de pregar carro novo, porque isso é consequência do Pentecoste próspero. Eu vim dizer que em 2024 você vai voltar a falar línguas estranhas. Você vai falar de novo pela primeira vez. Você vai ser cheio do Espírito. Se isto é verdade, se tu quer, recebe, 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 recebe. Declare Shavabido Raya Shavahidi Break Shaval I'm Bregalai and they play a say Rai de Godobro. Eu não sou o mesmo Rai Galaides. Eu não permaneço mesmo, Rai Claubras. A minha unção está sendo derramada nesta noite em corações. Rai Gablaia Daigadou. A minha glória está levantando caídos e o meu poder está renovando vidas. Eu derramo da minha presença de forma torrencial, diz o Senhor.